Você investe tempo, investe dinheiro em tráfego pago, gera reuniões de vendas com aquele potencial cliente que você, pô, cara, teu perfil que acompanha de você, e a grande maioria, de forma absurda, sai falando que tem que pensar, tem que conversar com o sócio, com a esposa, com o financeiro, e o pior nem é isso. O pior é que você acha que dando desconto, que fazendo uma condição de pagamento melhor, você vai ganhar o teu cliente, vai entender ele, converter ele. E aí, junto com o desconto, junto com a diminuição do teu preço, diminui também a tua margem, percepção de valor. Isso dita a qualidade de produto, na percepção. Não estou falando na real, tá? Agora imagina o seguinte, imagine que 30, 40% das suas reuniões de vendas, no mínimo, o cliente sai te pagando bem em videochamada, na call, faz o pagamento em call. Você acredita que isso vai melhorar o seu negócio financeiramente em quanto tempo? Em quantos por cento? Você acredita que isso vai melhorar a sua vida, pouco, médio ou muito? Caramba, né, irmão? Demais. Se melhora teu negócio, melhora a tua vida. E é justamente isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Vou te mostrar a estrutura das minhas reuniões de vendas. Eu faço reuniões de vendas assim de alto ticket tem mais de 5 anos e vou abrir para você o jogo e num relatório aqui a estrutura dessa reunião, que faz os clientes saírem dessas chamadas pagando altos valores, altos tickets. E se você não me conhece, eu sou Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas e na maioria dos dias eu publico vídeos só aqui sobre marketing e vendas para usar seu negócio, sua mentoria a aumentar o ticket, as vendas, a recorrência, gastando menos. Então, se são assuntos do seu interesse, se inscreva nesse canal e vamos fazer parte deste movimento. Bora lá. Eu vou te postar um relatório aqui. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma transcrição, vem aqui pra tela comigo, deixa eu abrir aqui pra você ver, vem aqui pra tela comigo, deixa eu ver aqui, vamos lá. Fiz uma transcrição aqui de uma das minhas reuniões de vendas, tá? Isso aqui é uma mentoria que eu fechei no ticket 30 mil, 30 mil anual, né? Pagamento único e anualmente, encontros semanais, coletivo, não é mentoria individual, tá? E nessa reunião de vendas aqui, eu peguei a transcrição dessa reunião de vendas e joguei na inteligência artificial na Manus e pedi para fazer um relatório das categorias de como me contei nessa reunião. E aqui tá o relatório, eu vou abrir, vou conversar com você sobre essa estrutura aqui, quanto tempo que eu falei, quais são as etapas que eu utilizei. Mas antes de te mostrar esse relatório, é o seguinte, existem 2 erros fatais e a maioria dos vendedores, dos mentores que vendem, né, em reuniões de vendas, enfim, dos donos de agências, dos consultores, dos profissionais liberais, enfim, qualquer profissional, nicho que vende produtos de alto ticket, existem 2 erros fatais. 2 erros fatais. E se você conseguir eliminar esses erros, você já vai conseguir aumentar naturalmente, consequentemente, a sua taxa de conversão. O primeiro erro é você querer convencer o lead que está do outro lado de que você é a melhor opção. É contra-intuitivo, mas isso não vai acontecer. Você não convence o lead, ele se autoconvence. Você já teve a sensação que você está numa reunião de vendas, explicou bem, falou todas as características, falou, caraca, é isso, aquilo e aquilo outro, funciona dessa forma, e vai acontecer isso, é assim que é minha mentoria, é assim que é meu serviço, é assim que funciona, e aí, pô, você teve aquela sensação que, caraca, eu mandei bem. Nossa, nessa reunião né? É o cliente, caraca, maneiro, hein, que legal. E no final das contas, não fecha. Tem que pensar, ah, cara, não sei, tá caro. Por que isso acontece? Isso acontece por conta do seguinte, de um fenômeno chamado... Tem várias coisas, vários fatores, mas um dos fatores é um fenômeno chamado reatância psicológica, tá? Olha aqui comigo. É uma resposta emocional negativa, é uma resistência a uma tentativa de persuasão, uma tentativa de convencimento. Quando o cliente, neste caso a pessoa, percebe que sua liberdade de escolha está sendo ameaçada, quando tem a sensação de controle e quando tem a reação de oposição. Por exemplo, cara, o cara tá me contrariando e tá discordando de mim. Então, também ativa a reatância psicológica. Por exemplo, quando você está discutindo com alguém, cara, convencer a pessoa que você tem a melhor opção, que você está certo na argumentação, mas essa pessoa não vai ceder porque ativou um fenômeno na mente dela, psicológico, chamado reatância psicológica. Isso acontece também quando você tenta convencer um lead, um cliente numa reunião, de que você é a melhor opção, que você está certo. Isso, numa reunião de vendas, você não deve convencer este lead. Numa reunião de vendas, você tem que fazer com que ele se convença. Já já a gente vai no relatório, você entender. O outro erro intercometido é que acaba com suas vendas é você querer vender serviço. Mas caramba, Daniel, você numa reunião de vendas não tem que vender o produto, não tem que vender sua mentoria, não tem que vender o teu serviço. Mas você não vende o teu produto, o teu serviço falando dele, vendendo ele. E eu vou te mostrar quantos minutos, numa reunião de 50 minutos, eu fico falando da mentoria ou do serviço. Você vende um serviço ou uma mentoria falando do futuro.
do futuro positivo, do futuro negativo, do futuro com a sua solução e do futuro sem a sua solução. Quantos módulos, o que vai aprender, área de membros, esquece, não é o mais relevante. Numa reunião de vendas, o mais relevante não é o teu produto ou teu serviço. Vou compartilhar aqui contigo a tela aqui para você pegar a visão. Vamos lá, o relatório não. Vamos lá. Aqui, análise detalhada da reunião de vendas. Aqui eu joguei a transcrição de uma das reuniões que eu fiz na inteligência artificial e tal, beleza, e afins. Vamos entender aqui. Resumo geral. Duração total da reunião, 49 minutos. Beleza, 50 minutos, né? O de fala do Daniel, 30 minutos. Ué, Daniel, você falou 30 minutos? Acho que o zoom tá bom, né? Então, a reunião de 50 minutos, você falou 30 minutos, você falou a maioria do tempo? Sim, falei a maioria do tempo. Ué, mas vendedor não tem que falar menos? Mas vamos ter aqui. Eu falei 60% do tempo. Teve 214 falas. 110 foi minha. Menos da metade das falas foram minhas. Mas por tempo, se a gente for determinar tempo, eu falei mais. Mas eu entender aqui. Vamos entender por categoria. Abertura ao início. 7, 8. Vamos considerar que 2,4 minutos foi na abertura. A abertura é geração de rapport, quando você faz a conexão, pede a permissão para fazer a investigação, para fazer as perguntas. Só que eu comecei a gravar essa reunião, a transcrever, uns minutinhos depois que ela iniciou. Então a abertura demorou um pouquinho mais. Deve ter batido ali seus 4 minutos, por aí, 5 minutos. Perguntas. 80% do tempo. 24 minutos fazendo pergunta. Ou seja, dos 30 minutos que eu falei, 24 minutos foram fazendo perguntas. Tá entendendo? Quanto tempo eu falei do produto, da mentoria? 3 minutos. Falei da mentoria, 3 minutos. Deu 50 minutos. E tempo de negociação? E de fala de negociação, 2,5%, quase um minuto aí. Tá. Aí vamos entender o seguinte: essa negociação, nessa reunião específica, o lead não me conhecia, tá? Não conhecia, mas nessa reunião específica, eles ficaram um bom tempo de câmera desligada, conversando entre si. E dependendo da complexidade, eu peço para eles, conversa aí, fica aqui aguardando, vê aí a situação financeira, abre o banco certinho, né? Então, teve pouco tempo de fala, mas eles ficaram um tempo conversando entre si, eu contornei algumas objeções e tal. Teve isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro erro, aquele erro que eu falei que você precisa focar e falar do seu produto. Esquece, 3 minutos. Eu fiquei um tempo fazendo perguntas. Que tipo de perguntas são essas, Daniel? Perguntas vou fazer análise do meu discurso. Vamos entender aqui a análise do meu discurso. Distribuição de tempo de fala. Nós tivemos aqui 60% eu falo, 40% ele fala, perguntas 80% das minhas falas. Já falei isso aqui, beleza. Vamos aqui. Abertura 2 minutos, perguntas 24 minutos, produto 3 minutos, 8 minutos, beleza. Número de falas por categoria. 72 falas de perguntas. 30 falas de grupo, 4 falas de negociação. Vamos lá. A apresentação. Aqui ele explica o que eu falei, a grande maioria do tempo. Foi fazendo perguntas, a apresentação do produto foi um pouco menos, foi 10% apenas do tempo, a inicial, a conversa que se apresentou, estabeleceu o objetivo da reunião, criou rapport com os leads, foi uma abertura eficaz para criar um ambiente de confiança legal, e a menor parte do tempo foi gasto com negociação de valores, condições de pagamento. Isso indica que a maior parte do esforço foi na criação de valor e facilitando a fase de fechamento. Isso aí. De fato, foi uma negociação bem rápida, nesse caso aqui, porque eu pus bastante valor nessa reunião, não teve muitas objeções, só objeções de preço e entrada, condição de pagamento para entrada e tal. Isso aí foi a maior parte da negociação. Vamos pegar aqui, vamos analisar aqui o desempenho de engajamento dos leads. Nessas perguntas, vamos entender aqui o que eu extraí deles. Eu extraí 53 interesses positivos, eu fui fazendo perguntas sobre eles, fazendo com que eles entendessem o valor e eles se convencendo. E não é meramente com o Spin Selling, não. O Spin Selling ele é muito eficaz, ele é muito bom, mas para este tipo específico de mentoria, eu utilizo Spin Sellings e outros produtos, tá? Mas para mentoria, serviço, assim, que você tem uma etapa de qualificação antes, onde você já consegue saber a situação e o problema, pelo Spin Selling, na qualificação de ligação antes dessa reunião, eu não foco demais aqui no situação e problema. Eu foco em futuro, necessidade, solução e implicação. Necessidade, solução e implicação. Por que ele precisa disso? Quais as vantagens disso para ele? Há quanto tempo que ele está buscando algo desse tipo? Como ele acredita, se ele resolver esses problemas aí, como que ele acredita que vai mudar o negócio dele? Resolvendo isso, tendo isso aqui e aquilo outro, você acha que você consegue aumentar seu percentual de vendas em quantos por cento? Quantas vendas? Como você gostaria de estar daqui a 12 meses? Enfim, não são perguntas genéricas assim, não. Não vou me aprofundar aqui detalhadamente. Eu vou te passar a estrutura de uma reunião de 40%. Você fecha 40% taxa de conversão no mínimo, tá? A estrutura. 30% a 40% no mínimo. E nas perguntas eu consegui extrair 46 indicadores de falas, né? De comprometimento. Ele se comprometendo com a compra. Ele se comprometendo com a compra 46 vezes. Se comprometendo em ter na mentoria. Mas não foi assim, não. Aí,
Quer entrar na mentoria? Você vai entrar na mentoria? Não, é tipo de pergunta, cara, você acredita que isso aqui vai ajudar você a alcançar seu objetivo X? Destaca para mim 3 ou 4 pontos positivos aí que você identifica nesse todo. Você já contratou alguma mentoria? O que que você quer uma mentoria? E essa pergunta serve para o lead entender se ele quer ou não uma mentoria, se ele quer, ele vai realçar. E ele vai comprar pelos motivos deles, não pelos meus motivos. Vamos lá. Indicador de engajamento, interesse positivo e comprometimento. Os leads demonstraram constantemente interesse na proposta, usando palavras como interessante, legal, com certeza, queremos. Em mais de 50 momentos, isso aí. O alto volume de perguntas, os leads também fizeram alto volume de perguntas, perguntaram bastante também, isso foi muito interessante. Baixo nível de objeção, a única objeção, apenas 2 objeções foram levantadas, ambas relacionadas a muito caro. A baixa quantidade de objeções sugere uma parte de qualificação e a apresentação foi muito bem sucedida. Esse incursão com de valor, blá blá blá. Isso aí. Muito de momentos chaves da reunião aqui. Objeção de preço. O lead afirma que o valor de 61 mil é muito caro para a nossa realidade. Um ponto crítico que eu estou tornar ao focar no valor do programa antes de apresentar o preço real. 61 mil, eu perguntei o preço, o quanto que vale o programa, 61 mil, e aí ele falou que tava caro. Eu falei, não, beleza, tá caro pra realidade, tudo bem. Mas em relação ao entregue, você viu aqui de tudo que vai ser entregue, e como isso, e o potencial pra mudar o negócio. Você acha que 61 mil tá caro ou barato? É claro, aí tá barato, beleza. Eu encontrei do valor. E depois eu pensei preço final, é isso. E aí, início da negociação, o lead proativamente inicia a negociação, a perguntar da isso aí. Ele proativamente perguntou da flexibilidade de pagamento e tal. O pagamento de entrada é confirmado, selando a conversão. Show de bola. Aqui ele fez algumas observações aí, né? Deu pra parar de falar um pouco, diminuir um pouquinho a minha quantidade de fala, porque, querendo ou não, eu falei a maioria, eu poderia ter falado menos, menor tempo, mas especificamente aí, eu preciso não me conhecer também e do lixo que está dando perguntas, respostas muito objetivas também, alguns pontos, eu comentava a resposta dele, trabalhava e fazia uma outra pergunta. Então é o seguinte, vamos lá, deixa eu voltar aqui para você. Então vamos entender isso aqui? Vamos entender isso aqui. Como que você vai dividir a sua reunião de vendas para você conseguir fechar altos valores, pagamento de chamadas e diminuir e ter uma alta taxa de conversão? Primeiro ponto, na abertura, você vai se preocupar em conexão e fazer e permissão. Permissão para quê? Permissão para investigar. Permissão para perguntar. Tem vídeos aqui no canal onde eu destrincho melhor. Tem aqui o Neuropitch de vendas. O Neuropitch de vendas, que é um treinamento de pitch de vendas que eu tenho. Cara, que muitos cases. Deixa eu pegar aqui e te mostrar uma foto aqui. Eu acho que se foi semana passada e com um feedback bacana também. Cara, recorrentemente. Aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é um dos meus mentorados. Venda. Vê se dá pra você ver. Deixa eu te dar um som aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Um dos meus mentorados, venda de 17 mil reais, pagamento em cal, pagamento à vista. E ele, neste mês aqui, ó, só de projeto de pagamento, né, recebimento de vendas, novas vendas, ele vendeu aqui 49.500. Gabriel, eu ter esse hit vai que eu passo 100k só de vendas, só de novas vendas. Então, o Caio, ele e tantos outros mentorados que eu tenho, e tem uns cases, eu acho que, enfim, no Instagram tem bastante cases, eles aplicam essa estrutura. E você clicar aqui no Neuropitch de vendas, no card, vai abrir aqui embaixo, você assiste para você entender mais detalhadamente. Mas eu vou te passar a visão geral. Na abertura, conexão e permissão. Permissão para quê? Para investigar. Porque a próxima etapa é a investigação. Na investigação, o seu tipo de pergunta que você vai fazer não é pergunta de estrutura. Quantos vendedores ele tem? Quanto ele investe em marketing? Nessa etapa, você vai focar em fazer perguntas de comprometimento, buscando extrair o comprometimento dele em contratar o seu produto, o seu serviço e também buscar interesses positivos dele. E quais tipos de perguntas você faz assim? E quais são os tipos de perguntas que você pode fazer? São perguntas de necessidade de solução, não são perguntas de situação e problema, não são perguntas. Nesse caso específico, não. Dependendo de como for seu funil, você pode fazer situação de problema, que é o S, o P e o SPIN. Aqui é IN, que é implicação também. É só o I e o N. A implicação é, cara, as consequências negativas da inação, dele não agir. Necessidade de solução é, cara, por que você quer um produto como esse? Como isso pode mudar o seu jogo? Se você acha importante, por que você não tem uma mentoria? Por que você não contratou uma agência, uma consultoria? Como seria uma consultoria, um serviço ideal para você? Quais são os efeitos que você espera no seu negócio? E é ele que se convence, irmão. Claro, você fala alguma coisa que você não tá ligado, que você não entendeu, você faz um ajuste e tal, mas daí é assim. E aí você vai seguir naturalmente para a terceira etapa, que é a adequação. A adequação, você vai, por isso que é muito rápido a adequação. Você vai pegar tudo o que ele falou, que ele precisa, que ele quer. Você vai verificar se faz sentido, naturalmente, tem que fazer sentido, você não pode vender uma mentira, mas você vai pegar os pontos de necessidade de solução
ou seja, da necessidade que ele tem, e vai adequar o teu produto ou o teu serviço para resolver esses problemas na comunicação. Tu tem que resolver. Se ele não resolve, ele não deve nem ter chegado na reunião com você. Na ligação de qualificação, de pré-qualificação lá, você já, opa, não, o que eu tenho não é para você. Ele está aqui é porque, sim, você resolve. E você vai falar, adequar a sua comunicação, a sua apresentação do produto para focar nos pontos que ele levantou. Ou você vai aqui encaixar a sua solução no problema dele, ou desejo. E a próxima etapa, que é a etapa do compromisso. Na etapa do compromisso, você vai seguir alguns passos de confirmação e obtenção de compromisso para que ele feche em cálculo, aumente a percepção de valor. E também, naturalmente, que ele se comprometa em pagamento. Essas são as etapas de vendas. Legal? Se você quer saber um pouco mais, tem um vídeo no card que eu te falei, tem outros vídeos no canal sobre pitch de vendas, mas basicamente, não cometa esses 2 erros. Falar demais do seu produto, quanto mais você fala, mais você desvende, e tentar convencer o teu cliente de comprar. Você não convence ele de comprar, você não convence, ele se convence da compra. E aí você só confirma depois com o pagamento. Legal? Vou fazer o seguinte, para você que chegou até aqui, deixa no comentário qual que é o teu nicho. Eu vou te mandar algumas sugestões de perguntas para você, naturalmente, não são só essas perguntas, para você extrair também, explorar elas, mas que vão ajudar você a extrair o comprometimento do cliente, os interesses positivos, e também a fazer com que o cliente se venda e você não precise ficar convencendo ele, beleza? Então, deixa aqui nos comentários aqui que eu vou analisar o seu nicho, me fala qual que é o teu nicho, seu modelo de negócio, que eu vou te dar sugestões de perguntas para que você consiga perguntar mais e mesmo assim vender, beleza? Certamente, este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro. Também, clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.